Olá, bem-vindos. Vamos continuar o livro Meditações de Marco Aurélio. Entramos hoje no livro 2. Então, sabemos alguma coisa, rememorando rapidamente, Marco Aurélio, que é indicado para que fosse o sucessor de Antonino Pio, já quando Adriano sabe que vai morrer, que está doente, nomeia Antonino Pio e já nomeia, então, indica que na sequência seja Marco Aurélio o imperador. Lembrando que essa sequência de imperadores, desde Nerva, depois passando por Trajano, Adriano, Antonino Pio e Marco Aurélio são conhecidos como os grandes imperadores estoicos, um período onde a moral estava em alta, onde se dizia que o que governava era a sabedoria e a virtude. Lembrando também que o Império Romano, com fronteiras muito grandes ao redor do Mediterrâneo, da África, Egito, milhares e milhares de quilômetros quadrados, e Marco Antônio aqui durante todo esse período de batalha, fazendo a sua meditação diária, escrevendo esse livro que surge depois para nós, né, no Renascimento, que aparece, que é editado, os seus primeiros exemplares, fazendo todos os dias, então, no campo de batalha, suas meditações para ver como é que ele tinha sido em relação à sua consciência de ser humano, se os seus atos tinham sido atos pautados em princípios, em valores, porque para o estoico a moral ela deve ser prática, deve ser vivida, não apenas intelectualizada. Falando um pouquinho do estoicismo, também já sabemos que o estoicismo surge com Zenão no século 3, 4 a.C., mas é importante lembrar que Zenão ele é uma continuidade de pensamentos anteriores. Então, Zenão se inspira em diversos conhecimentos, ele vai buscar, por exemplo, o conhecimento dos pitagóricos de que o universo ele tem uma lei. Ele vai buscar também, né, toda uma influência dos pré-socráticos, vai buscar influências de Platão falando sobre o mundo das ideias, e ele vai também se inspirar na questão dos cínicos que falam que não se deve ter apego. Então o Zenão ele pega um pouquinho de cada coisa que já existia antes, né, desse conhecimento que o universo não é caos, que existe uma inteligência, de que existe o mundo do bem, do bom, do justo, e que quando a gente não está vivendo o bem, o bom e o justo, é porque não estamos praticando isso, que é o que diria, por exemplo, né, o Aristóteles, que a prática ela deve ser realizada. Então, o Zenão ele vai pegar tudo isso e vai fazer, né, essa escola de filosofia estoica, que o Marco Aurélio depois vai representar muito bem durante muitos e muitos anos. Marco Aurélio, que vira imperador aos 40 anos de idade, ele fica por 19 anos no poder como imperador e vai morrer num campo de batalha. Marco Aurélio nunca perdeu uma batalha, então a gente percebe aqui claramente que é possível ter princípios e valores, né, justos e ao mesmo tempo lutar, né, nos seus afazeres diários. Ele cumpria as suas funções, mas atendendo sempre a esse princípio de que ele, como ser humano, tem que estar representando essa divindade que habita dentro dele, né? Basicamente isso. Então vamos começar o livro e começo diretamente aqui lendo livro 2. Desde a aurora, adverte-te. Encontrarei um indiscreto, um ingrato, um insolente, um velhaco, um invejoso, um egoísta. Todos estes vícios lhes foram causados pela ignorância dos bens e dos males. Mas eu tenho observado que a natureza do bem é o belo e que a do mal é o vergonhoso. E dado ser o próprio pecador meu semelhante por natureza, partícipe não do mesmo sangue ou da mesma semente, mas da inteligência e de uma centelha da divindade,
não posso ser prejudicado por nenhum deles, porque nenhum poderá cobrir-se de fealdade. Também não poderei irritar-me ou odiar o meu semelhante, porque nascemos para cooperar, tal como os pés, as mãos, as pálpebras, as duas fileiras de dentes entre si. Atuar como adversários um para com os outros é, pois, contra a natureza. Ora, evitar alguém ou irritar-se, seja com quem for, é ato de adversidade. Então, aqui Marco Aurélio nos mostrando claramente de que já precisamos conhecer que dentro da nossa natureza como ser humano, nós temos essa dualidade, temos essa nossa alma animal e essa nossa alma divina. E eu sabendo disso, eu não tenho como não estar consciente que ao sair na rua eu posso deparar com pessoas que estão em diferentes estágios de consciência. Então, se eu me aborreço porque eu encontro alguém invejoso, um egoísta, um insolente, é porque, primeiro, eu não estou preparada para a vida. Não sei, não tenho esse entendimento, não apenas mental, mas na prática. Segundo, no momento em que eu reajo a isso, ele diz aqui, isso é falta de uma inteligência. Por quê? Porque devo perceber que existe dentro de cada um o que nos une, e o que nos une, essa centelha da divindade. Então, se eu estou ciente disso, como ele diz aqui, eu não vou me irritar com o meu semelhante. Pelo contrário, eu vou saber que todos nós fazemos parte de um único corpo, esse corpo é a humanidade, assim como os pés, as mãos, que ele cita aqui, as pálpebras fazem parte de um conjunto que é o corpo físico, né? E trabalham para o todo, né? Eu preciso, como ser humano, evitar de me irritar com o outro, e porque isso sim seria um ato de adversidade, seria estar agindo contra a minha própria natureza. Então, continuando um pouquinho mais. Item 2 aqui. Tudo o que sou reduz-se a isso. A carne, o sopro, o guia interior. Renuncia aos livros, não te deixes distrair. Isto não mais te é permitido. Mas, tendo presente o pensamento de que és moribundo, despreza a carne. Esta apenas é lama e sangue, ossos e uma fina rede de nervos, veias e artérias. Vê também o que é o teu sopro, vento, e nunca o mesmo, porque a cada instante o rejeitas para de novo aspirares outro. Resta, pois, em terceiro lugar o guia interior. Pensa nele. Estás velho, não permitas mais que permaneça escravo, que obedeça como uma marionete aos instintos egoístas, nem que se irrite contra o destino presente ou tema a futuro. Então aqui algumas rápidas reflexões, tem muita coisa nesse parágrafo, assim como no anterior. Marco Aurélio nos mostrando aqui, em primeiro lugar, nossa constituição. Os gregos falavam de soma, psique e nous. Outras tradições acabam falando sobre o ser humano, dividindo isso de uma outra maneira. Mas o que importa aqui é a gente lembrar, em primeiro lugar, não somos apenas carne. Temos o quê? Esse espírito divino, esse guia interior que nos habita. É um dos outros, elementos essenciais aqui que ele está nos dizendo é que a gente precisa ter isso como um pensamento permanente, uma presença permanente, porque se eu penso que eu sou mortal, eu estou muitas vezes trabalhando apenas com essa questão, desse meu momento atual, e aí reagindo a todas as circunstâncias. Mas se eu não me distraio, eu me lembro novamente dessa essência que ele citou antes e eu não vou ser escravo dos meus instintos, das minhas emoções, de forma que eu vou poder controlar as minhas próprias reações e pela minha vontade, que é algo essencial no estoicismo, eu vou agir.
Tem uma palavra muito interessante aqui do professor Jorge Ângelo Livraga, que é o fundador de Nova Acrópole, que ele fez um prefácio na edição brasileira de Meditações, que ele diz o seguinte: para os estoicos, o homem é fundamentalmente um indivíduo que somente amadurecendo converte-se em verdadeiro cidadão. O homem dos estoicos é fundamentalmente livre, porém com uma liberdade natural que é inimiga das paixões que escravizam. Ou seja, se eu sei o que eu realmente sou, eu não permaneço como uma marionete desses meus instintos, que é o que ele está dizendo aqui. Nós temos instintos egoístas como seres humanos que se sentem separados uns dos outros. No momento que eu tenho essa noção do conjunto e eu trago isso como meu guia básico de vida, eu vou orientar as minhas ações baseadas nesse princípio da unidade, daquilo que vai pensar no todo e não apenas no meu indivíduo. E aí eu consigo corrigir esse meu comportamento no dia a dia. Então, vou parar por aqui hoje, Recomendo sempre que vocês leiam novamente. Se quiserem comentar alguma coisa, mandem no reservado ou no descritivo aqui do post, que sempre ajuda as outras pessoas que estão lendo com a gente esse livro. Tem outra coisa fundamental que eu não falei aqui, que é a ideia de renunciar aos livros. Eu vou falar sobre isso no próximo vídeo. Beijos para vocês, pessoal, e até amanhã. Bye, bye.